Olá, seja muito bem-vindo ao Minuto Escola Sabatina. Este é o seu espaço semanal para uma jornada de aprendizado e reflexão, explorando juntos as preciosas lições da Escola Sabatina. Neste novo trimestre, nos aprofundaremos em um tema que pulsa no coração do cristianismo: o amor e a justiça de Deus. Hoje é segunda-feira, 6 de janeiro. O tema em destaque para o nosso estudo de hoje é Amor da Aliança. Nosso verso para memorizar está em João, capítulo 14, versículo 23, onde lemos: Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Antes de iniciarmos o estudo, vamos dedicar este momento ao Senhor em oração. Convido você a fechar os olhos e orar junto comigo. Querido Jesus, obrigado por mais um momento especial em que podemos nos reunir para estudar a Tua Palavra, por meio da lição da Escola Sabatina. Reconhecemos o Teu grande amor por nós, representado em tantas metáforas lindas na Bíblia, como o cuidado de uma família. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco neste estudo, ajudando-nos a compreender melhor o Teu caráter, o Teu plano para nossas vidas e o Teu desejo de nos manter em aliança contigo. Que este estudo fortaleça nossa fé, nossa comunhão contigo e nosso compromisso de viver como Teu povo. Em Teu nome, oramos. Amém. Hoje, refletiremos sobre o amor de Deus revelado através do conceito hebraico de Hesed, um termo riquíssimo que encapsula o amor leal, misericordioso e pactual de Deus. Exploraremos como este amor é demonstrado nas Escrituras, especialmente em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, e outros textos relacionados, e como ele impacta diretamente nosso relacionamento com o Senhor e com as pessoas ao nosso redor. A Bíblia utiliza metáforas familiares para ilustrar o amor de Deus por seu povo. Entre elas, o amor entre marido e mulher e o amor de uma mãe por seu filho destacam a profundidade e a ternura desse relacionamento. Em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, somos lembrados de que o Senhor é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Ouça Deuteronômio, capítulo 7, versículos 6 a 9. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, ele os tirou com mão poderosa, e os redimiu da terra da escravidão, do poder do Faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Pergunta 3. Qual é a ligação entre as alianças estabelecidas por Deus e a manifestação de sua misericórdia, conforme revelado nesses versículos? Este versículo revela a dinâmica do amor pactual de Deus. Ele é incondicional em sua essência, mas a experiência dos benefícios desse amor depende da fidelidade do povo em corresponder a ele. É nesse contexto que entra a palavra Hesed, frequentemente traduzida como misericórdia ou amor leal. No hebraico, Hesed representa um amor leal, confiável e duradouro que se manifesta em uma relação de aliança. Não se trata apenas de um sentimento, mas de uma ação concreta em favor do outro, com a expectativa de reciprocidade. É um amor que permanece firme, mesmo diante das falhas humanas, mas que também chama a responsabilidade, como vemos em passagens como 2 Samuel, capítulo 22, versículo 26, e Salmos, capítulo 25, versículo 10, que destacam a conexão entre a lealdade de Deus e a obediência do seu povo. O Hesed de Deus é a base sobre a qual ele sustenta suas promessas. Por exemplo, em 1 Reis, capítulo 8, versículo 23, Salomão reconhece que Deus é fiel em guardar sua aliança com aqueles que o amam de coração sincero. Essa fidelidade divina, no entanto, exige uma resposta, um coração disposto a obedecer e permanecer no caminho do Senhor. O ponto culminante do amor de Deus é revelado em Jesus Cristo. Em João, capítulo 15, versículo 13, lemos que ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida pelos seus amigos. Essa entrega é explicada mais profundamente em Filipenses, capítulo 2, versículo 8, onde Cristo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz.
Esse ato supremo demonstra que o Hesed de Deus não é apenas teórico, mas prático e transformador. Ele nos convida a experimentar esse amor e, em resposta, viver uma vida de fidelidade e obediência, refletindo esse amor em nossos relacionamentos humanos. Hoje, vamos nos aprofundar em um texto extraído do livro Fundamentos da Educação Cristã, escrito por Ellen G. White, na página 125. Esse trecho nos conduz a compreender as condições estabelecidas por Deus para asnibir a vida eterna e o padrão de obediência que ele requer de seus filhos. Comecemos lendo o trecho na íntegra. Abre aspas. A prova da genuinidade do cristão é dada na palavra de Deus. Jesus afirmou: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai, que me enviou. João, capítulo 14, versículos 15, 21, 23 e 24. Essas são as condições de acordo com as quais cada pessoa pode ser escolhida para a vida eterna. Sua obediência aos mandamentos de Deus atestará seu direito a participar da herança dos santos na luz. Colossenses, capítulo 1, versículo 12. Deus estabeleceu uma excelência de caráter, e todo aquele que, pela graça de Cristo somente, alcançar a norma por ele requerida, terá amplamente franqueada a entrada no reino de glória. Todos os que querem atingir tal padrão de caráter terão de usar os meios que Deus proveu para esse fim. Ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. Hebreus, capítulo 4, versículo 9. Se vocês querem entrar nele, devem tornar-se colaboradores de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Vocês são escolhidos para tomar sobre si o jugo de Cristo, para levar sua carga, carregar sua cruz. Devem ser diligentes em confirmar a vocação e a eleição de vocês. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Examinem as Escrituras e verão que nenhum filho ou filha de Adão é eleito para ser salvo em desobediência à lei de Deus. O mundo invalida a lei de Deus, mas os cristãos são escolhidos para a santificação pela obediência à verdade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. São chamados para que levem a cruz se querem cingir a coroa. Fecha aspas. Agora, ao refletirmos sobre esse texto, percebemos que Ellen White estabelece 3 pontos principais. Primeiro, ela destaca que o amor a Cristo é evidenciado pela obediência à sua palavra. Isso está em harmonia com o que o próprio Jesus afirmou em João, capítulo 14, versículo 15, abre aspas. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Fecha aspas. Não basta professar um amor teórico por Cristo, é preciso demonstrar esse amor em ações que refletem o caráter divino. Segundo, a autora menciona que Deus provê os meios para que alcancemos a excelência de caráter por meio da graça de Cristo. Esse é um chamado à santificação, que inclui a observância do sábado como um sinal distintivo do povo de Deus, conforme Hebreus, capítulo 4, versículo 9. Por fim, Ellen White enfatiza que a vida cristã é marcada pelo compromisso de carregar a cruz de Cristo. Isso significa renunciar a si mesmo e viver em obediência à verdade, reconhecendo que a salvação não é concedida a quem deliberadamente vive em desobediência à lei de Deus. Queridos irmãos, esse texto é um convite para cada um de nós examinarmos a nossa vida à luz da palavra de Deus. Ele nos lembra que ser cristão não é apenas um título, mas um chamado a refletir o caráter de Cristo por meio de uma vida de obediência. A genuinidade do cristão é provada pelo seu amor a Deus, evidenciado em ações concretas e na busca constante pela santificação. O amor de Deus é o fundamento de tudo. Por meio do conceito de Hesed, vemos que ele é leal, constante e misericordioso, mas também nos chama a um compromisso pactual. Somos convidados a amar a Deus com todo o nosso coração, alma e força, como diz Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. E a refletir esse amor em nossa vida diária, que ao meditarmos nessas verdades, possamos responder ao Hesed de Deus com fidelidade, não apenas em palavras, mas em atos concretos de obediência e amor ao próximo. Afinal, o amor que recebemos dele é a base para o amor que oferecemos. Obrigado por nos acompanhar neste episódio no Minuto Escola Sabatina. Que Deus o abençoe e o inspire a viver plenamente na luz do seu amor eterno.
O próximo tema da lição será relacionamento condicional. Reserve um tempinho e ouça. Deus te abençoe. Até o próximo encontro.